Ainda há pouco, agora são 15 horas e 19 minutos de quinta-feira, portanto, a questão de meia hora atrás, eu testemunhei em favor do ex-deputado João Luiz Vargas, no segundo Juizado Especial Criminal, no Foro Central de Porto Alegre. Me chamou como testemunha. O juiz até brincou comigo, porque disse assim: o senhor aqui de novo, só que hoje na qualidade não de réu, mas de testemunha. E eu respondi: sim, é verdade, porque todas as outras vezes que eu estive aqui foi como réu, e sempre processado por gente do PT, né? Crimes de opinião. Pois bem, neste caso, nesta audiência desta quinta-feira às 14 horas, começou na hora até a audiência, até fiquei surpreso com isso. Neste caso aí é um processo movido pelo governador Tarcísio Genro contra o ex-deputado João Luiz Vargas, que o João Luiz Vargas escreveu um livro chamado Conspiração Rodin. Neste livro aqui, que é meu, Cabo de Guerra, eu falo muito na Operação Rodin. É um livro esse livro aqui tem 400 páginas, 500 páginas, umas 200 é sobre a Operação Rodin, que foi uma operação desfechada no governo Ieda Cruz, a mando do então ministro da Justiça Tarcísio Genro, que colocou as tropas de choque da Polícia Federal no encalço do governo da Ieda Cruz. E uma das pessoas que foi investigada nessa operação, inclusive de maneira ilegal, foi o então presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas. Ele detinha foro privilegiado, portanto não podia ter sido grampeado e nem investigado, mas foi grampeado, foi investigado, foi denunciado, foi processado. Bom, claro que o João Luiz Vargas não gostou nem um pouco disso e acabou escrevendo um livro chamado Conspiração Rodin. Em vez de Operação Rodin, Conspiração Rodin. Foi um jogo de palavras que ele fez. Mas o João Luiz Vargas foi prefeito de São Cepé, foi deputado estadual. Ele é uma figura, olha, de faca na bota, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Ele não leva desaforo para casa. E não gostou nem um pouco do que aconteceu. E acabou escrevendo um livro, então, espinafrando com o governador Tarcísio Genro. O governador não processou o João Luiz Vargas por causa do livro, mas em função de declarações que ele deu e que foram reproduzidas, inclusive, no meu site, aqui mesmo nesse espaço, e no blog do jornalista Vitor Vieira. Então, se referindo especificamente ao blog, ao que disse João Luiz Vargas no blog do Vitor Vieira, o João Luiz Vargas disse a respeito do governador o seguinte: olha, é um fascista, o governador, trata-se de um fascista. E comparou ao general Astray, que era um general adepto da ditadura franquista e fascista da Espanha, e o general Astray costumava terminar os seus discursos: viva a morte! O general Astray, claro, ele estava se referindo aos inimigos do regime fascista, e achava que o lugar de inimigos do regime fascista era 7 palmos abaixo da terra. Bom, o governador então ajuizou uma ação para tramitar rapidamente no segundo Juizado Especial Criminal de Porto Alegre. E foi lá onde eu promovi esse depoimento, né? O juiz até perguntou para mim: escuta, mas o que você tem a me dizer sobre isso aí? O João Luiz Vargas chamou, aliás, o promotor também perguntou isso, chamou o governador de fascista? Olha, eu me lembro o seguinte: eu tenho 50 anos de jornalismo, já fui processado dezenas de vezes. Eu não me lembro de ter sido processado por ter chamado alguém de comunista ou de fascista. Não me lembro. E também nunca processei ninguém por ter me chamado de comunista ou de fascista, porque isso aí, na verdade, essas acusações, elas têm um caráter ideológico e político, portanto, e pode ser resolvido político, e deve ser resolvido politicamente. Levar isso para um desenlace no âmbito do judiciário, que é algum exagero, né? E foi o que eu disse, inclusive, nessa audiência, defendendo o João Luiz Vargas. No restante, o que eu falei? O advogado João Luiz Vargas me perguntou se eu achava que realmente a Operação Rodin tinha sido capitaneada pelo então ministro da Justiça Tarcísio Genro com o objetivo de acumular força para se eleger deputado estadual. É óbvio que sim, eu concordei com isso. E ele me perguntou também se eu achava que aquela Operação Rodin tinha um caráter eminentemente político, ou visava realmente encontrar assim, corrupção em larga escala.
O que eu respondi foi a mesma coisa que o João Luiz Vargas já sabe, e que todo mundo sabe. Aliás, nessa que foi uma operação política, sim. Aliás, nesse espaço aqui, você vai ler logo abaixo aí, uma informação que eu estou dando em primeira mão, a partir de pesquisa que eu fiz, que revela o seguinte: uma carteira nacional de habilitação que custava para o primeiro adquirente alguma coisa como R$800 ao tempo da Operação Rodan. Olha, hein? A Operação Rodan foi desfechada porque achava que estava havendo um overprice sendo cobrado pelo Detran do Rio Grande do Sul e pelas CFCs para pegar uma parte daquilo e dar para agentes públicos e privados como propina, como corrupção. Então naquela época custava R$800, já achava que tinha overprice. Você imagina que agora as pesquisas que eu fiz revelam que o custo da carteira está em R$2.300, de um aumento de quase 300% em apenas 4 anos. Onde é que está a dona deputada Estela Farias, o governador, o delegado Gasparetto? O que é? Então, se cobra 4 anos depois 3 vezes mais caro, e se acusava naquela época o Detran, os CFCs, os agentes que trabalhavam naquela época de corrupção porque cobravam R$800, e agora R$2.400 e fica todo mundo quieto, e é por isso mesmo e não está acontecendo nada? Senhores, estamos mal, hein? Eu volto.